Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja bem-vinda na sala. Esse é o nosso encontro semanal e nós estamos aqui estudando, meditando na palavra do Senhor, conhecendo aquilo que o Senhor deixou para nós agora aqui no livro de Atos, né, Larry? Agora vamos entrar e falar um pouquinho sobre Atos, né, Andresa? É isso aí, é sempre um prazer muito grande estar aqui, você é sempre nosso convidado e a gente quer aproveitar e te lembrar aqui de você não esquecer de deixar o seu joinha aí, o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que outros também possam ser abençoados, assim como nós temos sido grandemente abençoados. Grandemente aqui, abençoados. É isso aí. Ok? Vamos lá então, Andresa. Vamos lá então. Então, na semana passada nós fizemos ali uma breve introdução do livro de Atos, né? Então, nós falamos ali sobre a autoria desse livro, um livro que foi escrito pelo Lucas, né? O médico amado, como Paulo costumava chamá-lo. E uma coisa muito interessante que nós falamos na semana passada foi que você também lesse junto aqui com esse livro, aliás, antes de ler o livro de Atos, leia o Evangelho de Lucas, né? Que é o primeiro livro que Lucas escreveu. É muito importante porque Atos é meio que a continuação do Evangelho de Lucas, né? Então faz todo sentido você ler o Evangelho de Lucas para entender aquilo que ele vai continuar a dizer aqui, a declarar aqui para nós nessa continuação, nessa parte 2 do seu relato aqui, né? Então, vamos começar a leitura aqui, né? E daí a gente vai fazendo comentário aqui a cada versículo, né? Então, pegue a sua Bíblia, o seu caderninho de anotação, vá anotando aquilo que você não compreende, aquilo que chama mais a sua atenção. Vamos fazer desse momento um momento de meditação mesmo aqui na palavra do Senhor, tá bem? Então, vamos lá. Atos 1. Vamos ler aqui os 3 primeiros versos, então. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias. Então ele já começa aqui falando sobre o seu livro anterior, né? Nós sabemos que ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como agora aqui o livro de Atos. Ele está escrevendo para o Teófilo. Nós comentamos na semana passada que possivelmente Teófilo devia ser uma pessoa muito influente na sociedade ali da época, né? Lá no Evangelho de Lucas ele inicia ali o seu cumprimento dizendo ao excelentíssimo Teófilo, né, o que nos faz pensar que de repente este homem pudesse ter ali algum cargo político, de repente, né, fosse alguém ligado ao governo ali, era uma pessoa bastante importante. E faz todo sentido quando a gente entende que Lucas está escrevendo tanto o Evangelho como agora Atos para apresentar essa religião nova que estava acontecendo ali, né? Que estava se tentar mostrar aos romanos, né, Andresa, que não era um problema para eles, que não era como alguns, inclusive até alguns dos apóstolos, né, pensavam, né, que podia ter uma revolta, fazer alguma coisa no futuro, né? E na verdade ele está escrevendo aí exatamente para acalmar os romanos, para mostrar para eles que era uma religião, né? Porque era uma religião lícita, né? Tranquila, era uma coisa... sem problemas, sem querer atacar eles, né, Andresa? Então expor aquilo que Jesus, né, como ele mesmo diz aqui no início, né? Escrevendo aquilo que Jesus começou a fazer, né? Então são as obras de Jesus, aquilo que ele nos ensinou, né? E Lucas ele relata com
com tanta velocidade, né? Que ele busca esses fatos históricos, ele busca nas testemunhas, ele faz um relato muito, muito fidedigno daquilo que estava acontecendo, que já havia acontecido, né? Então, o livro de Atos, ele é a primeira escrita, primeiro legado ali, a primeira história que a gente tem, o primeiro livro sobre a história da igreja, né? A nossa história como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus, ela começa, esse é o primeiro documento que nós temos, por isso ele é de grandíssima importância para as nossas vidas, né? Para momentos aqui como eles estavam vivendo, o início da igreja primitiva, e para nós hoje, né? Depois de tantos séculos, de tantas coisas já vividas, de tantos erros cometidos, de tantos desvios que a igreja teve, como é importante nós sempre nos voltarmos para cá, para saber como é que a igreja começou. Né? E nos voltarmos àquilo, a doutrina dos apóstolos, que a gente vai ver ele falar muito aqui, né? E é interessante, né, Andrés, que ele começa escrevendo, né, acerca de tudo quando Jesus começou a ensinar. Quer dizer, ele foi primeiro contando tudo para eles o que Jesus estava ensinando. Exatamente. Né? Lá no Evangelho, ele contou aquilo que Jesus começou, e agora que ele vai dizer o que Jesus continuou a fazer. Continuou a fazer. Né? Continuou a fazer. E um detalhe interessante, Andresa, que ele veio, ali fala de 40 dias depois que ele ressuscitou, né? Então, nesses 40 dias eles tiveram o privilégio de ir em vários lugares, em várias formas, né? Em vários, Jerusalém, lá no Mar da Galileia, em Betânia, em vários lugares aonde eles se encontraram com Jesus, né? E Jesus não ficava diretamente com eles, mas ele estava sempre se encontrando com eles, falando, sim, mostrando para eles, né? Tudo que era para realmente eles fazerem dali para frente, né, André? Isso, e Lucas traz esse relato, né? Ele reuniu muitas provas ali incontestáveis sobre a ressurreição de Jesus, né? Foi algo que realmente aconteceu, não era uma alucinação de uma pessoa, né? Muitas pessoas viram, viveram aquilo, né? Experimentaram aquilo. Ela é diferente, né? Uma coisa, não te interrompendo, é diferente, por exemplo, de um grupo de pessoas num local terem visto ele somente, né? Sim. Então, por isso que ele fala que são provas incontestáveis, porque foi em vários lugares, em vários momentos, né? E muitas pessoas viram, né, André? Exatamente. Isso que você falou é muito interessante, que a gente já ouviu falar de algumas coisas dos dias de hoje, aí, né? Mas tinha lá 6, 7 pessoas que viram e tal. Não, pessoas, aqui, né? Realmente as provas eram incontestáveis. Sim. Mesmo. Muitas pessoas viram, ouviram, né? Nós vamos ver o texto falando aqui de Jesus comeu com eles, né? Estava com eles ali. Então Lucas, ele traz aqui todo um relato, né? Ele fala sobre o ministério de Jesus, que foi marcado pelo ensino, né? Mas também pela ação. Jesus, ele viveu tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele estava ensinando ali aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E nesses 40 dias que logo após a sua ressurreição, que ele fica ali, Lucas vai trazer esse relato, né, de como ele continuou a ensinar os discípulos, o que ele ensinou, como ele falou, né, tudo aquilo que aconteceu nesse período aí, né. Então a gente pode, sim, como a Rita está dizendo, não foi uma alucinação coletiva, é algo verídico, né. Lucas aqui está falando daquilo que nós cremos, né? Nós não falamos de um Jesus que está morto, mas de um Jesus que ressuscitou, que está vivo. Nós acabamos de comemorar a Páscoa aí, né? Jesus ressuscitou, ele vive, o túmulo está vazio, né? É isso aí. E o mais importante disso tudo é que nós morremos com ele e ressuscitamos juntamente com ele. E por isso agora nós temos no nosso coração esse desejo de conhecer esse Deus, de conhecer mais e mais o Senhor Jesus. E é isso que nós fazemos junto com você aqui toda quarta-feira. É isso aí, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui então, vamos ler os versos de 4 a 8 aqui então, aí pra gente comentar ali. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Como esse texto é tão precioso para nós, né? Esse último verso que a gente leu ali, ele é um resumo de tudo que vai acontecer aqui no livro de Atos, né? Ele é ele dá o roteiro do livro de Atos, né? Esse crescimento, esse avanço da igreja de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é isso que a gente vai ver daqui por diante ali. Então Jesus, ele está aqui no primeiro verso, reafirmando a promessa do Pai sobre a vinda do Espírito Santo, né? Promessa que a gente viu tantas vezes, que nós vimos lá no Antigo Testamento, como a gente sempre frisa aqui, né? Evangelho, Jesus, não são coisas do Novo Testamento. A Bíblia toda fala sobre isso. Lá no Antigo Testamento existiam as promessas dessa descida do Espírito Santo, né, Larry? Exatamente. E Andresa, como que é interessante, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre me perguntava, por que Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, né? Por que tinha esse prazo de ficar esses dias ali em Jerusalém? Muitas vezes eu me perguntava sobre isso, né? E a gente aqui começa a entender o porquê que ele pediu para eles ficassem em Jerusalém. Na verdade, era para se cumprir exatamente o que estava escrito lá no Velho Testamento, né? Que é de lá que vinha, que é de Jerusalém que iria sair, né? Até lá em Isaías 2:3 fala exatamente sobre esse texto. Irão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, ele estava falando exatamente isso. Quer dizer, que para eles não saírem de lá, porque para se cumprir essa promessa, já que viria o Espírito Santo ali, lá, né? Exatamente, para que dele, né, ali de Jerusalém, eles partissem para todo o mundo, na verdade, né? E o interessante é que tem muitos estudiosos antigos, Andresa, antigos e novos, na verdade, eles falam muito sobre essa história de Jerusalém, de estar ali, o porquê de Jerusalém, né? Pelo fato, por exemplo, que foi ali que ele foi crucificado, né? Então seria muito interessante começar realmente no local onde tinha mais incrédulos, inclusive, né? Porque as pessoas já não acreditavam, mas o povo comum, quando viram que ele foi crucificado, que ele não se salvou, né? Que não, imagino o que deve ter acontecido na cabeça desse povo. Amém. Então, então foi dali, realmente ali que iria acontecer a vinda do Espírito Santo, e dali para frente para levar para o resto em todos os lugares, né? Por isso que hoje nós estamos aqui, estamos ouvindo falar de Jesus, né? E isso que ele vem falando ali, né? Para que eles esperassem, essa ordem que Jesus está dando ali para que os discípulos esperassem ali, ela exigia desses discípulos uma obediência irrestrita. Eles deveriam ficar em um determinado lugar, porque, como o Larry já falou, esse é o lugar que havia sido profetizado lá por Isaías, né? Era dali que sairia. Então, eles deveriam ficar naquele lugar, inabaláveis naquele lugar. Nós temos que nos lembrar o quanto podia ser difícil isso até para os discípulos, porque Sim. Nós temos que nos lembrar que nesse momento o Sinédrio, né, ali os fariseus, eles estão em busca, eles estão caçando mesmo aos seguidores de Jesus, né? Então era um lugar muito até perigoso de estar, mas é a ordem de Jesus para que eles permanecessem ali, para que a promessa, né, da descida do Espírito Santo, que estava condicionada à subida de Jesus, nós vimos Jesus falar isso algumas vezes, né, que quando ele fosse ao Pai, ele enviaria o Consolador, o nosso conselheiro, né, o Espírito Santo viria. E é muito interessante a gente falar aqui um pouquinho também, Larry, o que é isso, né, que nós seríamos batizados, eles seriam batizados com o Espírito Santo. O que é isso? Embora a gente
tenha visto já e o Espírito Santo estivesse agindo e agiu muitas vezes antes do Pentecostes, era só depois desse acontecimento que o Espírito Santo, depois que Cristo fosse glorificado, né, fosse assunto aos céus, era só a partir desse momento que o Espírito Santo viria mesmo para ficar para sempre, fazer morada em nós, né? Então é disso que ele está falando aqui. Lucas está falando da vinda definitiva do Espírito Santo para habitar na sua igreja, né? E também ele fala da capacitação de poder que aquelas pessoas iriam receber para testemunhar a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, né? Então a gente tem que se lembrar de todo esse contexto, né? Era um lugar difícil, era um momento muito crítico para aquelas pessoas ali, né? Tantas coisas haviam acontecido, mas essa era a ordem do Senhor, que eles permanecessem ali. E assim eles fizeram, eles permaneceram ali, né? O Senhor... E aí, mas aí a gente vê o quanto esses discípulos ainda não estavam assim com o foco correto, né? Porque a pergunta que eles fazem ali, Senhor, será este tempo que restaurarás o reino a Israel? Ainda havia uma confusão em relação a reino de Israel e reino de Deus, né? Eles ainda esperavam um rei político. Israel ainda esperava, aquele povo ainda esperava que a nação de Israel, que o povo de Israel, eles fossem dominar o mundo, né? Fossem politicamente dominar o mundo. E não era disso que Jesus estava falando. E Jesus refuta isso muitas vezes com ele, ensina eles a respeito disso, mas a mentalidade deles ainda estava nesse reino político, né? Os judeus, eles realmente eles entendiam que eles eram um povo escolhido, e por isso eles tinham essa esperança desse momento chegar, né? Que o Messias viria para trazer para eles o governo sobre o mundo, trazer para ele esses, né, com isso todos os privilégios, né, de se governar. Ele é um povo ali que hoje ele era, embora com muitos privilégios até ali, mas eles eram governados pelo Império Romano, né? Então essa era a esperança, que esse Messias viria para trazer esse refrigério, esse reino terreno a eles. E o reino de Deus, ele não é terreno, ele é um reino espiritual, é isso que Jesus nos ensinou. O reino, ele não é estático, ele é gradual. Por que isso? Pense assim, quando nós falamos de reino, nós estamos falando de governo. E por que esse reino, por que eu digo que ele não é estático, que ele é gradual? Porque o governo, o reino de Deus, é o governo de Deus sobre a minha vida. Quanto mais o Senhor governa a minha vida, mais do reino de Deus a mim. Por isso ele é algo gradual, né? Eu preciso entender isso, que reino de Deus não é eu dizer que eu amo a Jesus, que eu vou à igreja, não, é o quanto o governante desse reino, o rei desse reino, governa a sua vida. Aí você vai entender o quanto de reino de Deus você vive e o quanto de reino desse mundo você vive. Então essa deve ser a nossa maneira de olhar o reino de Deus, né? Nós sabemos que a plenitude do reino de Deus só com a volta de Jesus. Mas hoje, quanto você tem sido governado por esse reino? É o reino que você é governado por que rei? Por que reino, né? O reino das trevas ou o reino de Deus? Então aí você sabe aonde você está. Aonde está o seu coração, aonde está o seu pensamento, o que você tem buscado, o que você tem ido atrás, né? E nós pedimos, né, Andressa, muitas vezes, nós hoje pedimos, Senhor, quando? Né? Quando que vem o nosso Jesus, né? Porque as coisas no mundo estão acontecendo de todas as formas, né? E aqui no 7, Andressa, ele deu uma resposta para nós fantástica, né? Então ele disse, no 7 ele disse: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas. A gente não é da nossa conta, né, Larissa, saber isso. Que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Quer dizer,
que não existe aquela história, não, porque Jesus está voltando, que vai ser amanhã, porque está isso, está acontecendo aquilo. Quantas coisas, né? já disseram a respeito disso, né? Muita Mas o texto gente. é tão claro, né? Não compete. Exatamente, não compete a nós sabermos. Uma coisa a gente sabe, Larry, a gente sabe a cronologia dos fatos, se é que a gente pode Sim. dizer assim. Ó. Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo veio, faz morada em nós. A igreja sai para o mundo em missão, evangelizar, né? Vivendo o evangelho, evangelizando, e aí então Jesus voltará. O período, aquilo que a gente tem que se preocupar, né? Esse período de nós darmos testemunho, ele antecede a volta de Jesus. Então é com isso que a gente tem que se preocupar. O que a gente tem feito nesse momento, né? Ao invés da gente querer conhecer os tempos e as épocas, e ao invés deles ali já quererem conhecer tempos e épocas, eles deveriam se preocupar em serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Mas é normal do ser humano tentar saber, tentar conhecer e tudo mais. Mas é como você disse, né? É tão simples, né? É difícil, mas é simples ao mesmo tempo, né? A gente poder viver, né? Segundo a vontade do Senhor. Né? E nós temos que nos preocupar com isso, né? Faz parte dessa obediência ali, né? Jesus disse para eles ficarem lá e aguardassem que essa promessa se cumprisse, porque era importante, porque não bastaria para eles naquele momento o poder do intelecto, o poder da vontade, da eloquência no falar, né? De todo o conhecimento ali bíblico que eles poderiam ter, até do caminhar com Jesus. Era preciso que o Espírito Santo agisse neles. Era preciso que o Espírito Santo estivesse dentro deles e agindo através deles. Por isso que ali, logo no primeiro verso ali, ele fala, né, que, vou até ler de novo aqui o verso 2. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Eles já deveriam entender, e nós precisamos compreender isso, que nós não podemos fazer nada se não for por intermédio do Espírito Santo. Então eles deveriam ficar naquele lugar, buscando essa vinda do Espírito Santo, aguardando esse momento para que eles pudessem fazer isso, para que eles fossem capazes de fazer isso. E essa palavra que ele fala ali, de testemunhar, né? Essa palavra é tão importante no livro de Atos que ela aparece 29 vezes no livro. Então, Andressa, aqui eu lendo assim, eu vejo eu me coloco nessa posição. Recebi o Espírito Santo e agora? O que eu faço? Né? Mas está claro. O Espírito Santo fez morada em mim. E agora, né? Mas está claro, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Nós temos que ser testemunhos. É isso aí. É para isso que eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo. Né? Esse poder era para que também eles pudessem ser isso. Tem uma coisa aqui, Larry, que é diferente você ser uma testemunha e você dar um testemunho. Aqui, nesse momento, no livro de Atos, o poder do Espírito Santo aqui era para eles serem testemunha. Testemunha é aquela pessoa que viu e ouviu determinado fato. Os apóstolos podiam, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles 120 que estavam reunidos ali naquele lugar, eles viram e ouviram acerca de Jesus. Nós hoje não podemos ser testemunhas de Jesus. Eu não vi Jesus, você também não. Então nós não podemos, mas nós damos testemunho do que Jesus fez na nossa vida, nós damos testemunho daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, nós damos testemunho da nossa fé, da nossa esperança no Senhor Jesus. Então, o mesmo poder que o Espírito Santo deu a eles ali de testemunhar, porque foram pessoas que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu, é o mesmo Espírito que hoje nos capacita e nos dá o poder de nós testemunharmos acerca de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, já fez na sua vida, continua fazendo, continua nos ensinando, né? Então,
a gente precisa entender o porquê. Por que eles precisavam, né? Por que eles precisavam? A gente já viu por que eles precisavam ficar ali naquele lugar e por que então que eles precisam desse revestimento de poder para ser essa testemunha, né? Os discípulos, primeiro aquilo que a gente falou, porque eles precisavam do foco ali para entender o que era o reino de Deus. E a gente vê isso muito claro, né? Quantas vezes a gente viu Jesus conversando ali, ensinando aos discípulos, e às vezes ele dizia assim, agora vocês não entendem, vocês ainda não entendem. E depois desse derramar do Espírito Santo, Pedro sai, o chucrão Pedro, grosso, né? Muitas vezes tão austero, tão nervosinho ali, né? Ele, depois desse momento do Espírito Santo, ele sai nas suas palavras, aquele que muitas vezes se atrapalhava com as suas palavras, nas suas palavras, 3.000 pessoas são convertidas. Eu estava meditando nisso, né, Andressa? Porque um dos papéis do Espírito Santo é fazer nós lembrarmos da palavra. Olha como que é interessante, né? Você falou do Pedrão lá, né? Que nem, muitas vezes eu, por exemplo, eu sou meio chucrão, sabe? E às vezes eu não lembro das coisas, de alguma coisa que eu li e tal, mas de repente o Espírito Santo vem e ele faz a gente lembrar de tudo aquilo. E várias partes fala exatamente isso sobre o Espírito Santo. Isso que você está falando, né? Deixa eu até ler um texto, João 14:26 diz assim, ó, quando Jesus fala acerca do Espírito Santo, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Tudo que eu disse, exatamente. Então o Espírito Santo, ele nos lembra, né, da palavra de Deus, ele nos lembra daquilo que o Senhor deixou ali, ele nos traz, né, nos traz a memória. Não sei se já aconteceu, vovó, muitas vezes acontece comigo, numa pregação que eu vi, por exemplo, há muito tempo, né, uma pastora falando de determinada passagem da Bíblia e de repente, em alguma situação eu me vejo assim, o Espírito Santo me lembrando daquela passagem e aquilo está acontecendo comigo, por exemplo, sabe? Eu acho lindo, maravilhoso isso, né? Uma coisa que eu tinha esquecido, que eu não conseguiria buscar de forma nenhuma, mas aí vem o Espírito Santo e faz essa ação nas nossas vidas, além de nos ajudar a nos lembrar, né, sobre todas as coisas. Então, este era o porquê, um dos porquês da necessidade desse revestimento, né? Quando Pedro fala, o Espírito Santo que agora está nele, convence aquelas pessoas. E a igreja, ela, de um dia para o outro, ela passa de 120 membros para 3.000 membros. Olha o crescimento dessa igreja. Poder do Espírito Santo, porque é ele quem convence, né? Eles precisavam do poder do Espírito Santo, desse revestimento, para perdoar. Lembre-se que Jesus disse que eles iam Judéia, Samaria, e existia uma rixa ali, por exemplo, com os samaritanos. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo para perdoar o outro, para eles poderem irem lá em outros povos e evangelizarem e falarem do amor de Deus e amar aquelas pessoas. Era necessário esse revestimento do Espírito Santo, assim como a gente precisa hoje. Sim. Né? Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo eu não tenho como perdoar aquela pessoa que me ofende. Eu não perdoo o outro porque eu sou boazinha, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Eu não posso amar o outro sem o Espírito Santo. Nada nós podemos fazer sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não funciona. Né? Então eles precisavam desse revestimento também para morrer por Jesus. Morrer por Jesus. Porque aqui no caso deles especificamente, o ser testemunha muitas vezes era colocar a sua vida em risco. Né, para dizer aquilo que viu, aquilo que ouviu, para ser uma testemunha daquilo. E a gente conhece aí a história, né? Quando a maioria aqui, pelo menos, teve uma morte, foram mártires, né? Por conta desse evangelho. E eu tenho certeza absoluta que eles só fizeram isso, só foram até esse fim, terminaram dessa maneira, sem negar ao Senhor, porque estavam revestidos do poder. E o Pedro, Andressa, quando ele abriu a boca para essas 3.000 pessoas, quem agiu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, através da
da boca dele, falou com aquele povo, e convenceu aquele povo, e todos eles se converteram. Então essa é a necessidade que precisava haver ali, né? Enquanto até ali o Espírito Santo ele vinha, agia numa e situação, agia com uma pessoa, agora não, agora ele vem e ele faz morada, ele nos reveste, ele nos torna capazes de perdoar, de amar, de falar de Jesus, de viver Jesus, né? Às vezes as pessoas buscam tanto assim um extraordinário, né? Quero fazer algo assim sobrenatural. Não existe nada mais sobrenatural nessa vida do que você viver o que a palavra de Deus diz. Tem coisa mais sobrenatural do que você pegar aquela pessoa encrenqueira da vida, aquela pessoa que dá um trabalho danado, e você dizer, eu amo porque Jesus me amou, eu perdoo porque Jesus me perdoou. Né? Isso é extraordinário, isso para mim é sobrenatural. É sobrenatural. Não é? É só o Espírito Santo só mesmo. O Espírito Santo de Deus. É bem isso. Tem mais alguma coisa aí desses versos que você queira falar agora? Não, André, é que nós estamos chegando no nosso tempo também, está bem apertado. Você É quer verdade, eu acho que dá pra gente deixar o 9 para a próxima semana. Vamos deixar para a próxima semana. Tá bem, né? tá bem. É. Mas vamos meditar nisso, né, Larry? Nessa profundidade do quanto tanto os apóstolos, como todas aquelas pessoas que estavam reunidas naquele lugar, naquele momento, precisavam dessa obediência, mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse arriscado, mas era necessário que eles ficassem ali e aguardassem e recebessem esse revestimento do Espírito Santo. E nós precisamos hoje estarmos revestidos do Espírito Santo para tudo que nós formos fazer. Não tem como, nós temos que estar revestidos com o Espírito Santo para podermos enfrentar toda essa situação. É só com ele, André. É como você disse, não tem outra forma. Como. Eu agradeço a Deus e ao Espírito Santo porque nós podemos estar aqui conversando com cada um de vocês. E para nós é uma satisfação podermos estar aqui, né, André? Só podemos entender esse texto porque o Espírito Santo traz esse entendimento. Sem dúvida nenhuma. Eu quero orar por vocês. Prepare e feche os seus olhos. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesta noite, meu Pai. Em primeiro lugar, te agradecer, Pai querido, por esta palavra, te agradecer por esse ensinamento, te agradecer, Pai querido, pela vida de cada um que tem escutado, que tem estado junto com a gente, que tem assistido à sala, Pai querido, que o Senhor esteja, Pai, nos revestindo com o poder do Espírito Santo, Pai querido, cada um, aonde quer que esteja nesse momento, Pai, que o Senhor esteja revestindo, Senhor Deus, com o Espírito Santo sobre todos nós, Pai. Que nós possamos falar, que nós possamos levar a Tua palavra, que nós possamos, Pai querido, poder falar sem medo da Tua palavra e aquilo que o Senhor tem nos ensinado em todo o momento, Pai querido. Nós queremos te agradecer, porque cremos, Pai querido, que é o Senhor que está à frente de todas as coisas, Pai. Obrigado, Pai querido, por essa noite, obrigado pela vida de cada um que está com a gente, que o Senhor esteja abençoando essa semana e preparando para a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos na semana que vem. Vem para a sala.